Bom dia, meus queridos. Eu sou o Padre Fábio Marinho e hoje estou passando aqui para tratar de um assunto que eu julgava ser um assunto já muito bem resolvido, muito bem explicado, muito bem catequizado em nossas comunidades em virtude da chegada do novo Missal Romano, da nova tradução para a língua portuguesa no Brasil, e questões tão simples que ainda continuam dando pano para manga. E eu recebi de um padre muito querido a orientação de poder falar sobre isso, até para que algumas dúvidas possam ser totalmente respondidas, caso os cortes feitos em segundos tenham deixado alguma dúvida para aqueles que me seguem aqui na rede social. Então, como eu sempre digo para vocês, como um excelente psicanalista, o óbvio precisa ser dito. Portanto, o direi de maneira um pouco mais direta e de uma maneira um pouco mais incisiva, porém com muita caridade e zelo pastoral. A vocês, fiéis leigos, aos meus irmãos padres queridos que aqui estão, diáconos, e aos senhores bispos que também acompanham as minhas postagens, mesmo que não sejam meus seguidores, são meus observadores. Em primeiro lugar, gostaria de tratar a respeito do tema da elevação das mãos durante o Pai Nosso. Sim, apesar de parecer ridículo, é um tema que ainda tem causado controvérsias na Assembleia. No meio de tantas coisas maravilhosas e grandiosas para a mistagogia litúrgica, para não ser um pouco redundante, as pessoas ainda estão se ocupando disso. Eu gostaria de iniciar dizendo para vocês, ressaltando com vocês, que o gesto é diferente da intenção. Ou o gesto deve ser igual à intenção. E aqui nós temos um dualismo entre a vaidade do detalhe e o descaso por aquilo que é essencial. O Salmo 141 da Bíblia Hebraica começa no seu versículo 2 dizendo que a minha oração suba à tua presença como incenso, a elevação das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Esse versículo expressa a beleza de uma fé que não teme se tornar gesto. E ainda assim, quanta confusão temos feito entre a autenticidade dos sinais e o preciosismo dos detalhes. Nas nossas assembleias, é cada vez mais comum encontrar aqueles que, preocupados em fazer corretamente os gestos da liturgia, as mãos postas, o sinal da cruz preciso, o momento certo de ajoelhar, o momento certo de se levantar, acabam deixando escapar a alma do rito, que é a comunhão, a escuta e o espírito de unidade com a Assembleia. O gesto que deveria ser um sinal torna-se agora uma performance. O corpo, que deveria revelar a alma, passa a competir por visibilidade na Assembleia. O problema não está nos detalhes. O problema está na idolatria dos detalhes vazios. E o mais curioso, aqueles que se apegam de modo obsessivo a pequenas posturas externas, muitas vezes são esses mesmos que ignoram com indiferença as pequenas atitudes de fraternidade. As pequenas atitudes de partilha, de escuta e de acolhida do próximo dentro da comunidade. Eles gritam contra abusos litúrgicos e cochicham julgamentos durante a Sagrada Comunhão. Tem uns que têm coragem de dar a cara e vir aqui falar asneiras na rede social. Defendem a sacralidade da forma, mas esquecem que o Cristo está na forma, mas também está no próximo. E aqui cabe uma crítica teológica muito séria. Não é possível amar a liturgia da igreja e desprezar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Acabamos de sair da celebração de Pentecostes. Aquela igreja que nasceu do lado aberto de Jesus. Aquela igreja que, do sangue e água, nasce na divindade e na humanidade, por meio dos sinais, dos sacramentos. Ganhou agora impulsionamento, e no Pentecostes é chamada a missão, a propagar a verdade de Cristo de maneira firme. Por isso que o Espírito desce sobre os apóstolos em forma de língua, que é um órgão do corpo humano que serve para facilitar a comunicação. O Espírito vem em forma de língua, porque o Espírito é que nos impulsiona a comunicar. E veio como fogo, porque o fogo é aquilo que dá vida, que esquenta, não consome. Como na sarça ardente não consumiu, também não consumiu os apóstolos no cenáculo. Pelo contrário, os impulsionou e os motivou a serem luz no meio dos povos.
O mesmo Espírito que inspira o rito da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é aquele Espírito que sopra onde quer e gera unidade. Liturgia sem comunhão com a Assembleia é farisaísmo com incenso. É preciso ficar atento à vaidade dos mais corretos. Quando alguém levanta as mãos na hora do Pai Nosso, por convicção e em comunhão com a Assembleia onde ele está inserido, existe ali liberdade e autenticidade. Mas quando ele o faz apenas para se destacar da Assembleia, para parecer mais santo ou mais fiel à tradição, nós estamos diante do pior tipo de culto. Aquele culto que adora a si mesmo. A oração, meus queridos, não é espaço de afirmação do ego, mas é espaço da sua entrega. O gesto que nos diferencia da Assembleia para nos colocar acima dela não identifica, não edifica, apenas isola. E essa é uma das grandes ciladas da espiritualidade individualista. O culto de si mesmo em nome de Deus. Lembremos-nos da advertência de Jesus Cristo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Confere lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. A liturgia não é palco. O altar não é camarim. E a oração comum da Assembleia não pode ser sequestrada por teatralizações privadas. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena leitura analítica sobre essa necessidade de ser o diferente dentro da comunidade. De um ponto de vista psicanalítico, esse comportamento pode ser lido com uma relação narcisista com o sagrado. Ser o diferente do resto da Assembleia, ser o mais fiel, o mais espiritualizado, oferece um gozo sutil. E esse gozo é o gozo de acreditar-se especial, separado do corpo místico, eleito para além da Assembleia. Lacan, meu professor de psicanálise, ele vai nos ensinar que todo sujeito, todos nós, todo indivíduo, ele se estrutura a partir do olhar do outro. E muitas vezes, o sujeito que insiste em um gesto isolado não está em busca de Deus, mas do olhar dos outros. Porque ele precisa ser visto, ele precisa ser notado, reverenciado. E para isso ele transforma a oração num palco e o Pai Nosso numa performance teatral. Enquanto toda a Assembleia, como corpo místico de Cristo, ergue as mãos em comunhão com o sacerdote, esses narcisistas fecham a mãozinha porque se sentem mais santos, se sentem até mais puros e corretos do que toda a Assembleia orante e com o sacerdote. O que isso revela? Isso revela uma insegurança disfarçada de fervor. Revela uma espiritualidade ansiosa por ser aprovada. A oração se torna um discurso para o outro, não mais um diálogo com Deus. E aqui eu quero insistir sobre isso. O Espírito Santo sopra na comunhão. Veja que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, no lugar da cena, do latim ceia, portanto na comunidade. O Espírito Santo só pode ser derramado e revelado dentro da comunidade, que é o corpo místico de Cristo. A Igreja ensina na Instrução Geral do Missal Romano, no número 42, que a uniformidade dos gestos e posturas corporais exprime a unidade profunda da Assembleia e manifesta o caráter comunitário da celebração. Não se trata de uniformidade mecânica, mas de um testemunho visível de que nós somos um só corpo. Por isso, rezar como Assembleia é mais importante do que rezar como indivíduo. O Espírito não sopra em vaidades litúrgicas. Ele sopra na harmonia dos corações dentro da Assembleia, corpo místico de Cristo. Quando alguém desconsidera a comunidade para seguir o próprio caminho, perde a oportunidade de viver o nós da fé. Rezar em unidade não é anular-se, é oferecer-se. Concluindo, o gesto mais belo do cristão é o gesto da comunhão. Cristo não disse, façam como eu faço para parecerem mais santos. Ele disse, fazei isto em memória de mim. E o que ele fez? Ele partilhou, ele uniu, ele curou, acolheu, calou-se, entregou-se. Precisamos menos de liturgistas vaidosos e mais de corações humildes. Corações ao alto, nosso coração está
em Deus, e não se esqueçam disso. Menos de debates sobre quem está certo e mais de oração feita com verdade no seio da comunidade. O verdadeiro culto que agrada a Deus é aquele que nasce do amor fraterno, do respeito ao outro e da coragem de abandonar o próprio protagonismo para viver a comunhão da Assembleia. Se você quer fazer a diferença, comece sendo um com todos. Se na sua comunidade não é comum usar véu na cabeça, se não é comum receber a Eucaristia de joelhos, por que você vai ser o diferentão? A expressão da comunidade fala mais alto do que a expressão individual. Se na sua comunidade todos erguem as mãos para rezar o Pai Nosso, não vai ser o Senhor nem a Senhora os diferentões do corpo místico de Cristo. Em tudo, o bom senso e a comunhão em nome daquele que nos une em assembleia. Espero que isso tenha ficado claro, meus queridos. Compartilhem e façam com que chegue a mais pessoas para que essa questão fique muito bem resolvida de uma vez por todas. Um beijo e boa semana.